Milhares de estudantes estão fazendo protesto nas principais universidades estadunidenses desde abril. Contra a ação israelense na faixa de Gaza, os manifestantes estão pedindo por cessar fogo e liberdade para o povo palestino. Estão exigindo também que as universidades, que dependem de doação para funcionar, desfaçam os laços financeiros com Israel. Esse movimento está refletindo a divisão no país sobre o apoio do governo Joe Biden a esse aliado, que é histórico. Como resposta, o presidente rejeitou esses apelos à intervenção da Guarda Nacional e reiterou, mais uma vez, o apoio a Israel. Desde o início dos protestos, mais de 2.000 estudantes foram presos em diversas universidades. A guerra começou em outubro, quando militantes do Hamas mataram mais de 1.200 pessoas no sul de Israel e sequestraram mais de 200. Os militares israelenses provocaram, então, milhares de mortes em Gaza, exigindo a soltura desses reféns. O país está sendo acusado de genocídio. Segunda-feira, 6 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Jornal da Tarde. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes e aqui você já sabe, a gente está começando mais uma semana em que sempre a gente conversa com um convidado ou uma convidada sobre uma temática ou uma notícia importante do momento. Já faz algum tempo que essa notícia tem tomado o noticiário, principalmente o noticiário internacional e nos Estados Unidos. São os protestos nas universidades, principalmente com a bandeira pró-Palestina, que está acontecendo nos Estados Unidos e está beirando as eleições estadunidenses. Então a gente vai entender como tudo isso está impactando a política local, como tudo isso pode influenciar de uma possível reeleição ou não de Joe Biden. Vamos entender tudo isso com a jornalista Heloísa Vilela, nossa querida Elô. Vamos lá, né? A situação lá está bastante, eu diria, interessante, né? Porque essa movimentação toda dos estudantes foi, assim, uma surpresa. Eu não poderia imaginar um ano atrás que hoje isso estaria acontecendo, mas se espalhou pelo país inteiro e está influenciando, inclusive, estudantes em outros países também. É isso. Eu quero começar, então, te perguntando sobre onde tudo começou. Em Colômbia, como é que os estudantes começaram essa mobilização, se houve algum estopim, e aí se espalhou para várias universidades. Como é que Colômbia respondeu a esses protestos e como é que os outros reitores, as outras universidades foram respondendo também, para a gente começar nossa conversa? Olha, Colômbia, a gente tem que lembrar que, historicamente, é uma universidade que participou muito ativamente de protestos, primeiro, contra a Guerra do Vietnã. Em 1968, foram mais de 700 alunos detidos lá. Depois, mais em 72, também participaram intensamente de protestos contra o apartheid na África do Sul. Então, esse hall, Hamilton Hall, o prédio que eles invadiram agora, essa semana, naquela época eles invadiram também e até rebatizaram de Hall do Mandela. Então a universidade tem aí uma história de atuação política que vinha muito desmobilizada nas últimas décadas. O movimento estudantil desapareceu praticamente nos Estados Unidos e o que a gente foi vendo foi um avanço da extrema-direita sobre as universidades, que tentou mudar a cultura das universidades. Mas a Colômbia começou com um acampamento no jardim principal do prédio que fica no norte da ilha de Manhattan, e é justamente o jardim que eles usam para a cerimônia de formatura que está para chegar daqui umas 2 semanas, 10 dias talvez. Então eles ocuparam e a reitora, a diretora da universidade, reagiu pessimamente. Ela tinha que convocar o comitê executivo da universidade para ver que medidas tomar, não convocou e decidiu chamar a polícia por conta própria. No que ela chamou a polícia nos Estados Unidos, de uma maneira geral, em quase todos os estados, tem uma mentalidade muito militarista, tratou os estudantes como se fossem uma ameaça, né, à segurança nacional, chegaram lá armados até os dentes
e retiraram os estudantes desse hall que eles e tentaram desmobilizar a manifestação. Isso provocou uma reação ainda maior, então os estudantes acabaram resolvendo ocupar o prédio da universidade, coisa que eles ainda não tinham feito. E aí a repressão foi pior ainda, então a coisa foi escalando. Mas o que começou em Colômbia foi se alastrando pelos campos das demais universidades do país. Então, se você olha o mapa dos Estados Unidos, você tem manifestações hoje em vários estados, muita concentração nas costas, mas também tem no Texas, também tem em outros estados, em Ohio, tem estados no centro do país também. Então, a coisa tomou um vulto que talvez essas universidades não esperassem, né? Pois é, e eu quero te perguntar um pouco sobre o perfil da reitora dessa universidade, né, que é a Minouche Shefik. Como é que ela reagiu a isso? E é um posicionamento das universidades, né, que estão mais ou menos alinhadas com essa primeira reitora, né, que deu essa primeira resposta, que é muito interessante, né, em relação a como a extrema-direita tem tratado as universidades e a educação no país, a academia. Eu quero te ouvir um pouco sobre o perfil dela e sobre esse movimento, que é bastante curioso, né, de resposta das universidades. Exatamente, assim, a gente vê essa disputa política da extrema-direita, esse avanço da extrema-direita, ela vira uma luta local com um assunto que é internacional, que é a questão do massacre, do genocídio palestino, mas acaba movimentando as forças locais. E uma coisa que é importante a gente entender, que às vezes a gente não sabe, essas universidades consideradas as melhores, algumas das melhores do mundo, né? As grandes Ivy Leagues americanas, elas são verdadeiros negócios hoje em dia. São fábricas de fazer dinheiro, elas investem, têm fundos de investimentos gigantescos e recebem apoio financeiro de empresas, de pessoas influentes. Então, é um tráfico de influência financeira muito grande. Esse é o capitalismo do ensino, ao último grau. E essa reitora da Colômbia, ela veio do mercado financeiro, ela trabalhou no Banco Mundial, no FMI e no Bank of England, antes de ir trabalhar na Colômbia. Então, ela está ali defendendo os interesses financeiros da universidade que esses alunos estão tentando atrapalhar, porque querem essa exigência desse movimento, que a universidade não invista e nem receba dinheiro de nada, de nenhuma empresa, entidade, pessoa jurídica que esteja de alguma forma ligada a Israel, ao genocídio, à venda de armas, tudo isso. Então, eles querem, de alguma maneira, ajudar a barrar essa possibilidade da guerra lá em Israel. E as universidades, algumas têm reagido da pior maneira possível, deitando o sarrafo na garotada, e outras têm negociado. Eles conseguiram, na Brown houve negociação, teve uma universidade na Costa Oeste que também houve negociação, eles conseguiram fazer com que a universidade se comprometesse a desinvestir nessas áreas, mas existe a lista Princeton e Yale, nomes que todo mundo conhece, né? Tem uma universidade Emory em Atlanta, a Austin, a Faculdade de Texas em Austin. A situação foi bastante tensa e muita, para você ter uma ideia, já tem quase 2.000 estudantes que foram detidos desde que isso tudo começou. Eles não ficam presos, mas eles são detidos, são soltos, e algumas faculdades estão retaliando, expulsando, impedindo o estudante de continuar com seus estudos, expulsando do dormitório, tomando cartãozinho de alimentação e outras medidas. São medidas bem drásticas, né, que as universidades estão tomando, inclusive a forma, a gente estava até conversando aqui antes de começar, né, Lu, a forma como as polícias também estão agindo, não parece que são estudantes desarmados, né, que eles estão indo acompanhar nas manifestações, no caso não estão indo nem acompanhar, estão indo fazer retaliação mesmo. Eu quero aproveitar e te perguntar sobre o perfil desses estudantes. Tem algumas pesquisas que estão sendo feitas, a imprensa também está procurando conversar com esses estudantes para entender o que eles estão reivindicando. E parece que a Palestina foi um tema mobilizador das manifestações, mas eles estão trazendo outras pautas também, né? Queria que você explicasse um pouco isso.
Olha, o que eu acho curioso é assim, o volume de campos universitários ocupados e a dúvida que paira no país se esses estudantes representam a opinião da maioria dos jovens americanos. Então, saiu uma pesquisa, acho que foi hoje ou ontem, se não me engano, feita por uma universidade, que foi Harvard, que fez, mostrando que se você der 16 temas para a maioria dos jovens dos Estados Unidos, o conflito em Gaza, o conflito não, o genocídio em Gaza figura ali em 15º lugar. É o penúltimo da lista. Eles estão muito mais preocupados com outros assuntos. Porém, isso está tomando um vulto tão grande que pais, professores, funcionários de universidades estão todos se envolvendo nessa luta junto com eles. Não só pela defesa do povo palestino, muito claro, essencialmente por causa disso, mas pela defesa também do direito dos estudantes de se manifestarem, de realizarem os protestos que eles estão realizando. Então a coisa vai crescendo, porque vai envolvendo também outros setores da sociedade. Eu acho que isso é bastante interessante e provoca uma conscientização mais geral a respeito do que é, qual é a história ali em Gaza. E você tem duas organizações fortes ali que participam desses protestos. Uma delas são estudantes pela Palestina, algo assim. E a outra é estudantes judeus, né, que não querem que isso seja feito em nome deles. Então você tem ali um caldo muito interessante, um conjunto, né, muito interessante de ideias, de pensamento, mas a gente não sabe o quanto que isso significa da massa de jovens dos Estados Unidos, se eles também pensam assim ou se isso está mudando a opinião deles. É muito interessante esse ponto que você trouxe, Elo. Tem uma pesquisa justamente de Harvard, que é anual, feita por um dos institutos, né, o Instituto de Política da Harvard Kennedy School. E aí traz uma análise dos jovens entre 18 e 29 anos. E eles demonstram estar mais propensos a dar prioridade a questões econômicas em detrimento a causas como questões climáticas, como o conflito, inclusive, na faixa de Gaza, enfim. Então, interessante para quem quiser procurar, eu encontrei na Newsweek, tem no Washington Post também, datada como 25 de abril. E aí a gente pode entrar em outro ponto, que são as eleições, né? Porque uma das preocupações, eu queria entender o que exatamente está preocupando mais os democratas. Porque quando a gente pega, por exemplo, esses atos que tem essa parcela, que é a geração Z, né, vamos dizer assim, quando a gente classifica como geração, a preocupação do Joe Biden é realmente com o crescimento desses protestos, porque isso não significa necessariamente que ele vai perder um eleitorado mais jovem, já que essa não é uma das preocupações, pelo menos com a Palestina, que é que faz parte da maior parte dos jovens quando você fala com eles, né? Exatamente. Então, até o momento, o que a gente vê pelas declarações do Biden é que ele não anda muito preocupado em perder votos por conta dessas manifestações ou da opinião dos jovens representados nessas manifestações. Porém, ele não tem o controle de como isso pode transbordar. Hoje eu estava vendo, por exemplo, uma carta dos democratas, os jovens democratas, é o braço estudantil do Partido Democrata, alertando, olha, não fique achando que nosso voto está garantido sem fazer nada para ter esse voto, né? Isso já é um recado de um braço importante do próprio partido. Agora, o Biden, né, e o pessoal que cerca o Biden, eu estava lendo uma matéria sobre isso hoje, acha que na hora do vamos ver, do frigir dos ovos, esse pessoal vai olhar para frente e vai falar, bom, tem o Biden que eu não aguento o que ele está fazendo, porque ele não toma uma atitude, ele podia parar com esse massacre, era só parar de enviar armas para Israel e de mandar dinheiro. E do outro lado eu tenho o Trump, que vai fazer isso ou pior. Então o Biden está contando que ele vai ser o menos pior para muita gente.
Acontece que tem um ponto a mais nisso aí. Nos Estados Unidos, ninguém é obrigado a votar. Você vota se quiser. E o índice de abstenção é muito alto. Então, muita gente está dizendo que, por exemplo, em 2020, quando o Biden foi eleito, a gente teve aquela movimentação gigantesca nos Estados Unidos após o assassinato do George Floyd, aquele homem negro que o policial ajoelhou no pescoço dele e ele morreu sem respirar. Então, houve uma movimentação gigantesca pedindo para que se colocasse menos dinheiro na polícia e parte desses recursos fosse aplicada em programas sociais para atender essa população que vive sob o jugo dessa polícia militarizada, preconceituosa, que prende e bate e mata a população pobre, preta e periférica, né? A gente conhece isso também. Então, houve uma movimentação muito grande nesse sentido e muita gente acha que os democratas perderam votos por causa dessa mobilização, porque nos Estados Unidos, quem define a eleição são os indecisos. É uma parcela pequena do eleitorado, porém decisiva. E ela não é nem muito progressista, nem extremamente conservadora. Então, se ela acha que o Biden vai começar a tirar dinheiro da polícia, isso pode ser perigoso, ela vai e vota no Trump. E agora, com as manifestações e essa repressão horrorosa que a gente viu, né, as imagens, que se fosse num país considerado muito de esquerda, você já imagina o que ia ser falado pelo mundo afora, né? Quando a gente viu isso, o Trump, na mesma hora, aproveitou e foi para a internet dizer: esse aí é o caos que o Biden cria nos campos universitários, os nossos policiais são os melhores, e aí tecendo milhões de elogios aos policiais. Aí o Biden, o que fez? Foi para a televisão, deu uma declaração, onde ele tenta colocar um pezinho em cada canoa. Ele diz: os estudantes têm que ter o direito sagrado de se manifestar. Porém, vandalismo não, quebrar janela não. Então ele defendeu a atuação da polícia, mas também deu ali, os estudantes podem se manifestar. Ou seja, eu acho que ele está mais preocupado com o voto dos policiais e do pessoal que é mais conservador do que de perder o voto dos progressistas. Que loucura, né, Lô? Porque o Biden se elegeu lutando contra o discurso da extrema-direita. Tem um outro ponto aqui, eu acho que da mobilização dos estudantes que eu queria te ouvir. Você trouxe uma análise muito interessante aqui, a cabeça fica a mil, né? Eu tava pensando no quanto existe muita contradição. Os Estados Unidos é um novelo de contradição, né? Exatamente. Mas o quanto o movimento estudantil, historicamente, nos Estados Unidos é relevante para extrapolar essa pauta para fora dos campi, né, para a sociedade. E, por outro lado, o Biden pode não estar muito preocupado, justamente porque os jovens, pela pesquisa, não têm como prioridade a pauta da Palestina, tirando esses estudantes que estão se mobilizando, mas o quanto isso pode ser abraçado pela imprensa, e aí isso se torna poderoso, né? Porque a partir do momento que toma um noticiário, daí o comportamento pode ser diferente. O quanto isso poderia ofuscar outras pautas que ele quer discutir nas eleições, por exemplo, inflação. Então, esse é um aspecto que seria importante, daí se tornaria importante para a campanha dele ficar preocupada, né? Exatamente, são duas coisas que agora você fazendo essa pergunta eu comecei a pensar. Uma delas é o impacto no mundo, né? Como isso se replica e tem se replicado na Austrália, na Grã-Bretanha, na França, na Irlanda e outros países. E aí eu me lembrei, no final dos anos 90, daquele movimento Occupy Wall Street, que eles foram para Wall Street, ocupar. Aquilo pegou fogo no mundo inteiro. Por quê? O recado era muito simples e o Barack Obama, que não é bobo nem nada, foi lá e capturou, né, o slogan principal, que era o quê? Era 1% contra 99%. Ou seja, era uma briga por distribuição de renda, justiça social, para acabar com a acumulação só naquele 0,01% da humanidade e o resto passa penúria. Então, esse era o movimento. Isso pegou fogo no mundo inteiro. Agora a gente está vendo também haver essa replicação, né? Isso está se replicando em alguns outros países. Então, isso é uma coisa. Acho que tem
um impacto, isso pode aumentar. Agora, se a gente reparar na imprensa, por exemplo, né? Nas primeiras 2 semanas de movimentação nas universidades, eu procurava no Washington Post e não via matéria. Eu procurava no New York Times, não via matéria, ninguém estava dando bola. De repente o negócio começou a crescer, a polícia entra, bate nos estudantes, os pais dos estudantes começam a mandar carta para a escola reclamando que os alunos não podem ser tratados dessa maneira e tal. Então, isso começa a influenciar o noticiário, e aí a coisa vai mudando. Se você abrir hoje o site do New York Times, está lá na primeira página, várias retrancas. Hoje eu vi 3 ou 4 discutindo o que está acontecendo ali, as consequências, como que está sendo tratado, o que a polícia tem feito, enfim. Então virou notícia, isso já começa a ter, né, um outro impacto, se você começa a tratar disso o tempo todo. Então acho que o Biden e a turma dele está jogando também para o fato que está chegando agora está chegando o fim do ano letivo. As universidades tendem a ficar vazias, porque quem estuda na universidade... Aqui todo mundo estuda longe de casa, então as pessoas moram nos dormitórios das universidades. Chega no verão, que é o que vai acontecer lá agora, eles têm que ir embora, eles não podem ficar. A faculdade fecha. Então a tendência, eles estão achando, é que isso se disperse por conta própria. Vamos ver o ritmo, né, dessas manifestações e o engajamento dessa garotada. Isso já responde, inclusive, a pergunta que eu ia te fazer agora, que é se tende a crescer esse protesto, né? Esses protestos, na verdade, nas universidades ou não. A gente não sabe justamente porque agora eles vão entrar de férias, então fica a dúvida se vai pegar mais fogo, né? Se vai extrapolar justamente, talvez agora seja a prova de fogo, né? Se vai extrapolar realmente as universidades e vai ganhar o país e também país afora, Estados Unidos afora também. Para a gente fechar, Elô, eu quero te perguntar se é possível, a partir de um crescimento, de um eventual crescimento desses protestos, que os Estados Unidos mude o posicionamento em relação a Israel. E mais importante do que isso, né? Que pare de oferecer dinheiro, equipamento, armamento para que Israel continue promovendo o genocídio em Gaza. Olha, Gabi, eu adoraria dizer que sim, né? Mas se a gente pensar o que aconteceu com o regime do apartheid na África do Sul, né? Os 2 últimos países do planeta que se posicionaram contra o apartheid foram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Então, eu não tenho muita fé, esperança. Eu acho que isso só vai acontecer quando o resto do mundo fizer um movimento muito mais forte, né? A gente já tem na América Latina 3 países que romperam relações com a Israel. A gente tem a Turquia, que suspendeu todo o comércio bilateral com Israel essa semana. É um dos grandes parceiros comerciais de Israel. Se isso se multiplica, aí sim. Mas eu queria ler para você um trechinho de uma carta, porque acho que ela se encaixa muito bem na figura do Joe Biden, né? O Martin Luther King, quando estava preso numa cadeia de Birmingham, no Alabama, ele escreveu uma carta onde ele diz o seguinte: o branco moderado, que o Joe Biden é um branco moderado, é mais devoto da ordem do que da justiça. Ele prefere uma paz negativa, que é ausência de tensão, do que uma paz positiva, que é a presença da justiça. Ou seja, em nome de manter o status quo, tudo bem não ter justiça. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que olhar a política dos Estados Unidos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, que tem entre si poucas diferenças. Hoje em dia, com o Trump capitaneando a extrema-direita, tem um pouco mais. Mas, se você espremer, acho que fica mais ou menos ali parecido. Paz negativa é muito bom, né? E é impressionante, a gente estava falando aqui também nos bastidores, antes de começar a entrevista, como a gente consegue encontrar
um monte de semelhanças com o momento que o Brasil está vivendo, né? A gente estava falando essa semana de bolsonarismo moderado, de fascismo moderado, né? Assim, até um pouco numa ironia, óbvio, né? Porque não existe fascismo moderado. Mas é um pouco. Você trouxe essa descrição do Biden e eu fiquei pensando, nossa, olha aí, mais uma semelhança que dá pra gente transpor aqui para alguns perfis aqui no Brasil, né, de políticos. Elô, é impressionante, né, como a gente acaba seguindo os maus exemplos, né, dos Estados Unidos. É impressionante. Exato. Infelizmente, né, Gabi? Infelizmente. Elô, quero te agradecer muito, é sempre um prazer te receber aqui, trazer essa aula com a tua experiência de 35 anos de correspondente nos Estados Unidos, em Nova York, querida, um beijo pra baixo você. Porque entrega a minha idade, né, Gabi? Imagina, entrega a sua experiência, Elô Vilela, você é uma inspiração para todos nós, um beijo, até mais. Tchau, querida. Videocast em detalhes vai chegando aqui ao final, mas eu tenho um recado aqui, né? A gente vai falar do ICL Tank negociando com a gente. Mais de 1.200 projetos, gente, e empresas se inscreveram para participar com a gente do nosso primeiro reality show aqui no ICL, que vai distribuir R$1,5 milhão em investimentos em negócios. Então agora a gente está convocando a nossa comunidade ICL, portanto você, para a nossa próxima etapa. A gente vai votar para escolher esses participantes do programa. Gente, eu particularmente acho essa etapa a mais divertida. Vão ser 10 projetos escolhidos por um júri técnico e outros 10 vão ser escolhidos por voto popular. Então, aí que você entra. Você pode acessar icltank.com.br e votar no seu projeto favorito. Vai lá conhecer, então. Fique esperando o seu voto. Tem muito projeto bacana, muita coisa interessante, projeto social, enfim, para trazer melhorias para todo mundo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, semana só começando, então o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha também toda a nossa programação. Lembrando, a gente está também nas plataformas de áudio. Para você que está me acompanhando no YouTube, você fica agora com Mercado Investimentos, na sequência tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Eu volto amanhã, então te espero aqui. Tchau, tchau. Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo, poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução.